Olá, bom dia! Muito obrigada pela sua audiência. Muita gente curtindo o feriadão de Páscoa. Falando nisso, hoje tem uma receita bem gostosa e mais saudável para quem ama chocolate, mas é preciso moderação. Para você, é difícil se controlar? Devora em poucos minutos uma barra de chocolate? Vamos falar sobre isso também. Mas antes, que tal queimar algumas calorias? Eu fiz um treino na esteira, aqueles VaptVupt. Tenho certeza que você vai gostar. Olha que legal que eu descobri aqui nesta academia do Sesc. São todas que têm essa orientação. Explica pra gente, Diego. A gente tem vários tipos de treinos para corrida, né? Então a gente tem treinos de 10, 20, 30 minutos, de moderado até intenso. E aí atrás da fichinha vai ter o treino que ele vai fazer lá na esteira, né? Eu quero mais intenso. Em 10 minutos, porque eu tô... Não esperava menos. Tô correndo nessa reportagem. Então vamos lá, vou fazer esse aqui, pode ser? Mas antes de começar o treino, vamos saber quais os benefícios que a corrida nos proporciona. A melhora do humor, o condicionamento físico, para correr, para pegar um ônibus, subir uma escada. E nessa hora o coração agradece. O coração, sendo mais treinado, ele vai economizar, ele vai trabalhar menos pulsações. Tu não vai passar o dia com uma frequência cardíaca tão elevada. Então ele vai trabalhar menos. Então ele vai se poupar. Ao longo dos anos ele vai economizar muitos batimentos, digamos assim. O treino de hoje é na esteira. A esteira ela é um pouco mais fácil na rua, né? Ela tá circulando, ela tá girando, então tu não exerce tanta força para fazer a tua caminhada. Já na rua é um pouco mais cansativo, mais exaustivo. Tênis para caminhada é o mesmo tênis da corrida? Pode ser o mesmo tênis, pode ser. O que a gente identifica muito aqui é que o pessoal às vezes não tem uma pisada neutra, que a gente chama, que é a pisada reta. Tem pisada pronada ou supinada. Muitas lojas já sabem identificar, tem algum aparelho para identificar. Então na hora de comprar o tênis já tem que pensar nisso. Identificar a pisada. Achou bonitinho o tênis? Pergunta qual é o tipo de pisada, identifica a tua pisada, vê se é compatível, né? Não precisa ser um tênis muito caro, os tênis mais baratos também tem como tu identificar. E o que é importante que o solado seja? É o amortecimento, né? O principal é no calcanhar, onde vai ser o primeiro impacto na hora da corrida. Tu sempre vai entrar na corrida com o calcanhar. E para quem quer começar a correr, preste atenção. De 10 a 20 minutos, uma caminhada, contando uma caminhada de 5 minutos para aquecer, correndo 15, se a pessoa vai fazer 3, 4 vezes por semana, acho que seria o ideal. Para quem está começando. Isso, para quem está começando. E aí, conforme o tempo, a gente pode ir aumentando ou a intensidade ou o volume do treinamento. Então, quem tem mais tempo pode fazer 1 hora de caminhada, 1 hora de corrida. Quem quer treinar pouco tempo, vem treinar correndo, tem 30 minutos, pode fazer 20 minutos de corrida, só que com esse treino mais intenso, né? Ou às vezes também fazer aquelas... Intervalado. Intervalado. Um estímulo muito forte e um estímulo de recuperação. Um estímulo forte e um de recuperação. Então, vamos ao treino intervalado. Isso, vai aumentando aos pouquinhos a caminhada, né? Quer começar um trote? Isso, então tu vai aumentando o ritmo da passada. Vamos fazer um estímulo um pouquinho mais forte, de 30 segundos a 1 minuto. Depois a gente volta e recupera. Posso dar o play? Vai! Aí, Laura, mais 5, 4, 3, aí baixou. Aí. Então a gente pode trabalhar, para quem está começando, até tiros de 20 segundos. 20 segundos, depende da necessidade da pessoa recuperar para fazer de novo aquele tiro. 20 segundos, descansa 30, 45. Qual é a vantagem de fazer esse tipo de treino? A vantagem é o metabolismo acelerado por um tempo mais prolongado, né? Durante o dia. Isso aí. Então o teu consumo calórico vai ser muito mais acelerado. 20 vezes 6, 120. Tá bom, né? Tá bom? Baita treino. Yeah!
Fazer exercício é necessário, seja a corrida ou outro esporte que te dê prazer, não dá é para ficar parado. Uma vez eu conheci uma senhora de 86 anos que participou da Maratona de Porto Alegre. E ela fez caminhada, né, acompanhando tudo direitinho, fez um trecho da maratona. E eu nunca mais vou esquecer, ela disse assim, olha, não dá para ficar parado. Eu disse, mas por quê? Sabe por quê, minha filha? Senão o cupim pega. Não é maravilhoso isso? É verdade. Achei ótima essa história. Então, um bom dia, muito obrigada por estarem aqui no estúdio, a psicóloga Jaqueline Clay e a nutricionista Maribel Melos. O que nós vamos falar? Olha, a gente vai falar sobre como controlar a compulsão alimentar, focado no chocolate, nos doces, já que é Páscoa, não é mesmo? Sim, exatamente. Bom, primeira coisa é entender o que é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela é um transtorno que está dentro do nosso livro, né, do nosso DSM-5, né, que é um livro que categoriza, enfim, estuda e coloca as questões de desordens emocionais, né? E ela se caracteriza assim, por um comer compulsivamente, comer exageradamente, sendo que uma das palavras-chave seria a perda de controle sobre o comer. Um transtorno de compulsão alimentar, o paciente, enfim, a pessoa teria que ter no mínimo assim 2 episódios, né, durante a semana, onde ela come exageradamente, onde ela perde esse controle, né? E o que é o comer exageradamente? Ele come tão rápido, é uma coisa tão voraz, tão veloz, que não percebe o volume que comeu. E esse volume, quando começa a doer, mas já passaram aí 30 minutos, sei lá, 20 minutos. Em 20 minutos a gente consegue comer muito chocolate, né? Então, às vezes a pessoa devora uma caixa de bombom em meia hora. E aquilo pesou depois. Sim. Porque tem um Pesa ponto... no estômago e na consciência. Isso, porque tem um ponto importante. A informação de que o estômago está cheio leva um tempo. Então, até que essa informação chegue, estou satisfeita, vai levar aí 15, 20 minutos. Nesse ponto, a pessoa já comeu demais. E aí vem o peso físico, né? E o na consciência, com certeza. A pessoa ela vai comendo e ela... na questão, quando ela está comendo, ela sente um prazer, ela sente um alívio muito grande, né? E tem também, dentro desse emocional, tem uma questão muito importante que é a culpa, porque também eu estou me sentindo desconfortável, o que eu fiz quando a pessoa... Ela tem um pensamento mais elucidativo, aí vem a ativação de culpa e às vezes na culpa ela vai comendo mais e esse ciclo não consegue ser interrompido, porque não existe neste momento um dar-se conta sobre aquilo que está acontecendo. Eu costumo dizer, Jaqueline, assim, porque a pessoa entra o rabo correndo atrás do cachorro, sabe? Que ela fica triste porque comeu. Como ela está triste, ela se compensa comendo. Isso. Aí ela não sai de casa porque cada vez ela está mais triste e mais gorda. Como ela não sai, ela se conforta com comida. E aí, quanto mais em casa ela está, mais ela chama a teleentrega, mais o conforto dela e o prazer é comer. E voltou todo o círculo a continuar acontecendo. Isso. Mas, não por é isso? exemplo, uma pessoa que não seja... Pode estar acima do peso, mas não exageradamente. Falaste que teria que ter 2 episódios. Sim. Eventualmente, pessoas que tenham essa atitude, mas depois ficam sem comer, controlam o seu peso e tal, mas daí voltam em alguns momentos. Isso pode se considerar uma compulsão alimentar? Nós podemos pensar que ela pode desencadear um processo do transtorno de compulsão alimentar, mas também assim, tem situações específicas como tensão pré-menstrual, né? Tem pacientes que dizem, fiz uma ingesta maior, comi muito chocolate, comida, refrigerante, aquele dia eu passei beliscando, mas tem um momento que eu tenho consciência disso e eu paro com isso. Então, ela esteve num comportamento mais compulsivo, mas ela não tem o transtorno de compulsão alimentar. Mas também quando isso se inicia, né, bom, tu vai demarcar qual foi o evento, o que acionou esse gatilho, né? Que emoções estavam presentes e como eu manejei com tudo isso. Então, pode não estar
tendo a compulsão alimentar, teve um momento mais compulsivo, né? Então, não sei se tu concorda, Maribel. Concordo. O que eu acho sempre é que tem... está seguido de um sofrimento, né? Sim. A pessoa normalmente fica com o pensamento, inclusive, em função disso. Porque eu recebo a pessoa compulsiva lá no consultório, por exemplo, e ela passa o tempo inteiro pensando em como não sofrer, como não comer, como entrar em dieta, mas ela não consegue. E aí, isso dura pouco tempo. Eu digo assim, é a dieta da segunda-feira que dura até terça de tarde. Aí na terça de tarde ela não aguenta e aí ela pensa, não, vou comer só um pãozinho. E aí ela come 6 pãezinhos. Pois é, tem a diferença entre o salgado, o doce, as químicas aí são tem diferentes? a questão do chocolate, né? Já que nós estamos falando, estamos em Dentro ritmo da de Páscoa. Páscoa, né? O chocolate, ele contempla uma série de gatilhos para isso. Ele é fonte de triptofano, que é um aminoácido que produz serotonina. E a serotonina é relaxamento, prazer, que fecha com o que a Jaqueline falou. Ele é rico em feniletilamina, que é um neurotransmissor também, tanto é que se libera a feniletilamina no amor, no prazer, no namoro. Imagina só, né? Tem açúcar. O doce também facilita a produção de serotonina e dopamina. Tem ainda a teobromina. A teobromina é um estimulante para o cérebro. Então, tu te sente estimulado com açúcar e produzindo dopamina e serotonina. E apaixonado, o que mais? Por isso que ele foi considerado pelos índios, quando foi descoberto, como alimento dos deuses, né? Sim. E aí o cacau. tem como controlar tudo isso? Por exemplo, quais são os tratamentos que a gente poderia... É possível controlar? É possível. A terapia cognitiva, ela se mostrou muito eficiente no tratamento desse transtorno, né? Por quê? Porque assim, o paciente ele entra mais em contato assim com o que os gatilhos que acionam a compulsão. Então, por exemplo, eu tive uma situação estressora. Então, a primeira coisa que foi, eu pensei no chocolate, eu pensei em comer, né? Bom, eu vou começar a instalar a dúvida. Eu pensei isso e eu vou para uma ação que é pegar um alimento e ingerir, comer para me aliviar desse estresse. Eu começo a fazer uma instalação dessa dúvida, ou seja, das vantagens e desvantagens, né? Começa a haver um processo de conscientização. Claro que não é algo rápido, né? Tem todo um trabalho, porque assim como isso foi construído no cérebro, na mente, foi processado de uma forma, passa por um processo de uma desconstrução de alguns aspectos e uma reconstrução de outros aspectos. Isso, né? Pode demorar um tempo. Isso sim. Nós vamos continuar falando sobre isso depois do intervalo, para saber exatamente como é que é esse caminho para a gente voltar a ter um controle sobre essa voracidade pelos alimentos. Mas antes desse intervalo, a gente vai saber com o médico Sidney Alves dos Santos Júnior, do Hospital Divina Providência, por que é necessário fazer todos os anos a vacina contra a gripe. Isso está no nosso quadro Espaço Saúde. A vacina da gripe ela tem uma peculiaridade de precisar ser feita anualmente. E isso acontece porque ainda não foi possível a gente desenvolver, né, vacinas que protejam contra todos os tipos de vírus da gripe. Então, anualmente, a gente avalia os vírus que circularam com maior frequência no ano anterior e é produzida a vacina para aquele ano. Ela tem um determinado período que ela leva para produzir no nosso organismo os efeitos, né, de produção de anticorpos, e esse período é de cerca de 10 dias, então não dá para a gente imaginar que alguém vai estar protegido antes desse período. Se existe uma situação pontual que a pessoa vai se expor ao risco, tem que prever, né, esse prazo. E o ideal é que já no início de abril a pessoa procure fazer a vacina. Agora, eu já ouvi muita gente falando que faz a vacina e fica gripado. No próximo bloco, a gente explica direitinho essa história. E se você tem alguma sugestão para o programa, manda para o nosso e-mail maissaudável@band.com.br. Fique aí, já voltamos.
Estamos de volta, lembrando que nos postos de saúde as vacinas contra a gripe são oferecidas para crianças de 6 meses até menores de 6 anos de idade e gestantes. Também para as mulheres que recém ganharam nenê até 45 dias, idosos acima de 60 anos de idade, indígenas, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico. Quem está privado de liberdade, incluindo jovens de 12 a 21 anos, sob medida socioeducativa, funcionários do sistema prisional, profissionais da saúde e professores. Agora, eu já ouvi muita gente falar que não faz a vacina porque fica gripado. Nós vamos saber se isso é mito ou verdade no nosso quadro Espaço Saúde. A vacina da gripe, ela não tem possibilidade de deixar a pessoa gripada. Aquilo que a gente usa na vacina, né, os fragmentos de vírus que são usados, eles não têm capacidade de causar doença, então a vacina não causa gripe. Mas por que então as pessoas costumam confundir isso ou acreditar que isso acontece? Existem algumas explicações. A primeira é de que a pessoa pode estar, quando vai vacinar, em período de incubação da doença. Então, como a doença já estava em progressão, a vacina não tem capacidade de evitar nesses casos. Então a pessoa acaba ficando doente, não por causa da vacina, mas porque ela já estava desenvolvendo a doença antes mesmo de ser vacinada. Uma outra situação que acaba gerando muita confusão é de que a gente costuma chamar de gripe doenças ou sintomas ou situações que não são efetivamente gripe. E aí a causa mais comum dessa confusão são os quadros de resfriado, que é uma doença muito mais leve, tem um curso muito mais curto, não costuma ter complicações, mas como causa febre e um pouco de desconforto na garganta, as pessoas costumam chamar isso de gripe. E na verdade não é, né? Não é aquela doença causada por influenza. Agora aqui no estúdio a gente continua nosso bate-papo no primeiro bloco, falando sobre a compulsão alimentar e agora focando um pouco dentro do chocolate, já que estamos no período da Páscoa. Nós não falamos sobre os gatilhos, né? As causas que levam isso. Por exemplo, emocionais, mas existem outros, por exemplo, hormonais que possam desencadear? No período pré-menstrual, em que há uma queda bastante grande da serotonina, inclusive, onde há uma alteração hormonal, caem alguns neurotransmissores. E aí a tendência, eu quero compensar a falta da serotonina, buscando aonde? Na fonte maior e que me dá mais prazer. Então, além do alimento, o chocolate, por exemplo, ele alia duas coisas. Ele tem o triptofano, que é um aminoácido que favorece a produção da serotonina, junto com o carboidrato. Então, isso é da TPM, sim, é bioquimicamente comprovado. E aí, o que a pessoa vai fazer na TPM, por exemplo, e não comer a caixa inteira de chocolate, a barra inteira? Uma alternativa que eu oriento é comprar um chocolate que tenha uma quantidade maior de cacau. Tá? 70%, por exemplo? De 70% para cima. Sim. Porque o chocolate, principalmente esse que é o popular aí da Páscoa, ao leite, ele tem de 10% a 15% só de cacau. O resto é açúcar, gordura e leite. Ou seja, de cacau é só isso. Então a pessoa vai em busca desse prazer, da produção de serotonina, dos seus gatilhos mentais, da sua memória de infância, ela quer aquele resultado. Só que para isso, um chocolatinho não vai chegar. Ela vai precisar de uma quantidade grande para obter aquele resultado. Porque o cacau, ele é benéfico, ele tem seus benefícios. Sim, o cacau é rico em polifenóis, catequinas, com ação antioxidante, anti-inflamatória, proteção cardiovascular, ajuda no emagrecimento. Ajuda no emagrecimento? Sim, mas uma quantidadezinha. As catequinas. Mas é o cacau. Isso. Não é o chocolate ao leite, não é o composto como um todo, é a substância. Então, um truque é fazer um bombonzinho. Eu vou ensinar um bombonzinho. Uma banana madurinha, amassadinha, uma colher de chá cheia de cacau em pó, sem adição de açúcar, sem açúcar, só cacau puro, tá? Compra em lojas, no mercado público, enfim. Mistura e coloca canela. A canela melhora ainda a absorção da glicose, tá? Bota no freezer, numa forminha de gelo. Fica um bombom maravilhoso. Fonte de triptofano, fonte de glicose de boa qualidade e que vai regular a glicemia.
Isso é uma dica que a pessoa pode ter em casa no período da TPM. Sim. Que aí ela tem o que comer, porque também ficar sem ter a opção é muito Isso. triste. Eu diria assim, ó, que tem as questões hormonais, como a Maribel colocou, mas tem muito assim as questões, às vezes, das nossas frustrações, do nosso estresse, das nossas angústias, da nossa ansiedade. Então, às vezes, né, enfim, as pessoas, nós somos humanos, às vezes assim, tu quer um alívio imediato daquela angústia. Então, tu vai no doce, tu vai no chocolate, ou tu vai aqui no sul, né, numa Pizza. cuca, doce, bolinho, X, né, pizza, coisa de teleentrega. X. Então a pessoa vai ali e ela quer um alívio imediato. Mas sim, Laura, assim, frustrações, ansiedade, angústia, períodos difíceis na vida. Tudo Às vezes, isso é gatilho. Tudo é gatilho. Vamos, antes de encerrar, ajudar as pessoas que estão passando por esse processo com algumas dicas para que elas possam realmente controlar esse momento. A minha de sugestão ansiedade. é: não compre e estoque grandes quantidades. Isso é um gatilho físico, né? Porque se eu tenho, a ocasião faz o ladrão, como se brinca. Então, se eu tenho em casa, o risco é muito maior de, num estado que eu estou mais vulnerável, comer demais. Usar, de repente, esse recurso de usar um chocolate com uma quantidade maior de cacau. E pode ser aos poucos, aí né? a pessoa vai dizer, sabe o quê? Ai, mas aí não tem graça. Claro, porque ela não está atrás do doce, do chocolate, atrás do açúcar. Mas ela pode... Adestrando as suas papilas gustativas. Então é aos claro. pouquinhos, vai aumentando, vai ali 40%, 50%. Pode, é uma Isso pode? alternativa. Qual é o tempo que leva pra gente educar as nossas papilas? Eu não sei as papilas, mas eu diria assim, ó, na psique, eu acho que tudo é um processo, né? Então, é acolher que eu tenho esse transtorno, eu aceitar isso dentro de mim, eu olhar para isso com carinho, entender que eu vou procurar uma ajuda nutricional e psicológica, passar por todo esse processo, que isso não é mágico de uma hora para outra, para procurar um caminho mais saudável. Mas entendendo que tudo é um processo, não existe mágica. Né? Mágica. É importante, 3 semanas, mais ou menos, Laura. Para fazer Os estudos mostram que Acho que é mais ou 21 menos dias, né? de 14 a 21 dias para ter essa mudança dessa palatabilidade. Então, as pessoas, com calma, podem sim mudar o seu certeza. estilo de Com vida. certeza. Primeira coisa, tendo consciência, percepção Sim. de si E mesmo. E não acolhimento. comprar coisa demais na Páscoa. né? É isso, Exatamente. então nada de ninhos Exatamente. enormes para Ou as seja, crianças, acontece, sabe, principalmente. muito sobra dos filhos. E aí, quem come? A mãe. E outra coisa, Então, para os congela, filhos, doa. Claro. Foge, tira dos olhos. e para os filhos, nós vamos Educar. educá-los Os filhos a ganhando educar. cestas e cestas. Exatamente. Educar. Aos pouquinhos eles também vão comendo. Sim, os ninhos podem durar, como eu digo, Claro. né? Os ovinhos estão ali dentro, eles não vão fugir, sair É, correndo. é. Então vamos comendo gradativamente, saboreando em família ou sozinhos e podendo também olhar, né, os ovos e, enfim. Assim. Mesmo. Exatamente. Obrigada, uma feliz Páscoa moderada. Pra ti também, né? pra nós Pra todas. nós Pra nós todos. Antes de encerrar o programa, nós vamos adoçar a vida, mas claro, com moderação. Convidamos a Mari, a super conhecida nas redes sociais, Guria Natureba, para nos ensinar uma receita super gostosa e mais saudável. Oi galera, eu sou a Mari do Guria Natureba e hoje a Laurinha me convidou para criar uma receita de Páscoa para vocês. Não tem como ser mais fácil do que essa receita, hein? Eu quero ver todo mundo fazendo. A gente vai usar chocolate amargo e pasta de amendoim. Uma espátula dessa de silicone, forminhas, que pode ser esse tipo de forminha de cupcake, que é de silicone também, é fácil de desformar. Ou essas inteiras, que são para fazer bolinho e para fazer esse tipo de sobremesa que vai ao congelador ou vai à geladeira. Serão doces pequenininhos, porções individuais, e essa forminha é super fácil de desformar, é só empurrar de baixo para cima que a gente consegue o docinho pronto, sem quebrar e intacto. Então tá aqui o nosso chocolate, que tem que derreter em banho-maria, e a pasta de amendoim cremosa. Essa aqui é 100% amendoim. O que significa isso? Que não tem nada adicionado a ela. Não tem um açúcar, um mel ou um melado, mas se tiver não tem problema nenhum, pode usar também. Vamos ao derretimento do chocolate, que lembrando tem que ser em banho-maria e tem que cuidar muito bem para não deixar cair nenhuma gotinha d'água no chocolate, senão ele empedra, tá? Parte 1 da nossa receita super difícil é lambuzar a forminha de silicone de chocolate e colocar no freezer para firmar. Legal usar uma colher pequenininha
para fazer essa etapa, porque assim fica fácil de espalhar o chocolate na forminha. Só não pode fazer uma camada muito fininha, porque na hora de desformar, a tendência é que ela se quebre. Ela realmente precisa ter uma espessura que dê firmeza ao docinho. Então agora é só espalhar bem em todas as laterais, no fundo, e levar ao freezer ou à geladeira para firmar por uns 10, 15 minutinhos. E depois vem a segunda etapa. Tá, deu. Quer fazer uma imagem disso? Parte 1 prontinha. Dá pra ver que o chocolate tá firme. E agora eu vou começar o recheio. Vou fazer alguns com pasta de amendoim, vou fazer alguns com pasta de avelã, pra mostrar pra vocês que dá pra variar o sabor. Então vocês viram, né? Dá pra fazer com o que quiser, dá até pra rechear com uma geleia bem saborosa. Geleia de frutas vermelhas ou de morango, por exemplo. Agora chegou a parte da finalização, parte 3 da nossa receita. É só cobrir, fechar a tampinha aqui do doce e levar pro freezer pra firmar. Só finalizei com o chocolate por cima, agora vai para gelar até firmar bem e a gente conseguir desformar, certo? Depois eu mostro para vocês o resultado. A gente aguardou cerca de meia hora, 40 minutinhos e a sobremesa de Páscoa ficou pronta. Olha só como é fácil tirar da forminha de silicone. Só apertar de baixo para cima. Que bela receita para fazer com as crianças, hein? Dá para levar toda a criançada para a cozinha e curtir essa Páscoa juntos. E de uma forma mais saudável. Façam essa receitinha em casa, tenho certeza que vocês vão curtir. Um beijo, até a próxima! Bem gostoso, não é mesmo? O Mais Saudável vai ficando por aqui. Se você quiser rever todos os conteúdos do programa, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. Na sequência, você fica com Alejandro Malo e eu te espero sábado que vem, 9h30 da manhã, para a gente construir juntos uma vida muito mais saudável. Um ótimo final de semana para você. Feliz Páscoa. Tchau.